Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Tá com um semblante aí tranquilo, um meio sorriso. Você estava se divertindo com as coisas que eu falo aqui. É, bastante. É, infelizmente. Diversão da manhã, eu assisti o programa desde o início, porque é muito bom. Obrigado aí pela audiência e pela participação sempre importantíssima aqui no nosso programa. O que temos para hoje? Manda aí. Tavinho, o dólar segue caindo e o mercado de ações segue subindo, batendo recordes sucessivos todos os dias. Ontem foi o maior índice Bovespa na B3, chegou a mais de 161 mil pontos, segue nessa trajetória, com alta agora nesse momento de mais 0,4%, e o dólar segue caindo, acompanhando o próprio comportamento também do mercado internacional. Nesse momento, queda de 0,2%, R$ 5,31 a cotação da moeda americana. Por que está subindo a bolsa? Está acompanhando o mercado internacional com expectativa de redução de taxa de juros dos Estados Unidos. Isso acaba tendo repercussão global e bom para a economia, e pode levar, inclusive, o Banco Central brasileiro a rever sua posição aqui um tanto intransigente e manter juros altos por muito mais tempo. Talvez antecipe um pouco já para o início do ano que vem, se os juros baixarem efetivamente nos Estados Unidos, pode ser um indicador aqui, um estopim aqui para o Banco Central brasileiro também começar a baixar a nossa escandalosa taxa de juros de 15%. Então é isso que o mercado está refletindo e continua refletindo nesta manhã de quarta-feira, assim como aconteceu nos primeiros 2 dias da semana. No mercado de commodities, soja com pequena alta de 0,1% na Bolsa de Chicago, trigo e milho em queda, trigo menos 0,2%, milho menos 0,7%. Na Bolsa de Nova York, algodão com leve queda de 0,1%. Enquanto isso, café subindo, 0,2%. O arábica, café robusto em Londres também com alta, 0,9%. Ontem foi um dia de queda, hoje o mercado se recupera. Açúcar também sobe 0,3%. Suco de laranja também forte alta de 3,4%. Cacau também com alta, 0,3%. E o boi gordo no mercado futuro na B3 também buscando uma recuperação com alta de 0,1% nesse momento. Esse é o retrato dos principais mercados, pelo menos por enquanto, nesse final de manhã de quarta-feira, Tavinho. Vamos lá então com outras notícias para a gente fazer alguns comentários. Porque até outubro, as vendas de carne bovina para a Argentina aumentaram 20 vezes na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Agricultura. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil vendeu 11 mil toneladas de carne bovina para a Argentina. No mesmo período do ano passado, a exportação havia sido de apenas 526 toneladas. Apesar do grande aumento, o país vizinho não faz parte dos maiores compradores da proteína animal brasileira. A China ainda é o principal cliente. Entre os motivos apontados para a elevação das exportações estão o tarifaço dos Estados Unidos para produtos brasileiros, que fez os argentinos venderem mais proteína para os americanos, e a queda da produção de carne na Argentina devido à seca e a medidas governamentais. Ó, Silmar, como a gente é bom de interpretação de texto, leia-se nas entrelinhas que a Argentina está fazendo, a carne brasileira que sairia daqui com um tarifaço, está fazendo uma ponte na Argentina para ir para outros lugares. Mais ou menos isso. Exatamente, a gente já tinha comentado, assim, se não me engano, essa notícia. Não é comum a Argentina comprar carne, nós somos concorrentes, inclusive. O que aconteceu esse ano é uma derivação aqui por conta do tarifácio do Donald Trump, que impediu a exportação de carne bovina brasileira para os Estados Unidos, com aquela tarifa de 50%. O que aconteceu? Os americanos tiveram que recorrer a outros fornecedores, a Argentina foi visada aqui, aumentou muito as suas exportações, com o pouco que tinha. A Argentina não está com um volume muito grande disponível de carne bovina, exportou tudo que podia para os Estados Unidos, cobrindo aquilo que o Brasil não vinha exportando. E o que aconteceu foi que a Argentina acabou tendo que apelar para o Brasil para se abastecer internamente. O Brasil acabou exportando carne para os Estados Unidos via Argentina, se assim se pode dizer, né? A Argentina comprando a carne bovina brasileira, que teoricamente iria para os Estados Unidos. Então foi um fato fora do comum,
certamente não vai se repetir, inclusive as exportações brasileiras já estão sendo retomadas com a queda do tarifaço dos 50%. O Brasil já pode exportar diretamente para os Estados Unidos, mas foi realmente o que aconteceu. Há episódios também de derivação de exportação para os Estados Unidos, diretamente de carne bovina brasileira, via México. O México, de repente, apareceu como um grande importador de carne bovina brasileira, que, na verdade, era direcionada ao mercado dos Estados Unidos, via fronteira com o México. Enfim, coisas decorrentes do tarifaço de Donald Trump, mas são ocasionais, não vão se repetir, até como eu disse, por conta da queda desse tarifaço sobre a carne bovina brasileira, que agora volta ao normal, em termos de possibilidade de exportação direta para o mercado americano. Isso me faz lembrar aquela máxima da economia que, de vez em quando, sempre a gente lembra aqui, né? Quando o governo tenta interferir, criando tabela de preços, regularização de mercado e etc. e tal, não mexa com o mercado. Deixa que o mercado tenha o seu sistema de autorregulação. Ele se vira, né? Ele dá um jeito, ele acaba. Ou seja, o americano, por tabela, comeu carne brasileira, só que foi daqui para a Argentina e da Argentina para os Estados Unidos, porque não tinha tarifaço para a Argentina. Mas que coisa, mas que coisa. Ó, eu tô começando a achar que esse negócio do Trump é pessoal. Tô começando a desconfiar. Porque então não tem nada contra a carne brasileira, desde que passe pela Argentina, porque lá não tem tarifaço. É brincadeira, Silmar. É verdade, tem muito pessoal nessa história assim. E tem muita tarifa que precisa ser removida ainda, que até agora não aconteceu, né? Especialmente na área industrial, né? O que aconteceu foi o levantamento do tarifaço de alguns produtos que estavam fazendo falta nos Estados Unidos, né? A pressão foi grande lá. Isso tem a ver mais com alimentos, é o caso da carne bovina, de algumas frutas, do café. Tudo isso foi removido por pressão interna do consumidor americano. Outros produtos, a situação é diferente, né? O Brasil ainda tem muitos produtos com tarifa de 50% aí por meras razões políticas, nessa briga aqui entre o Brasil e os Estados Unidos. Então não estava de todo errado aqui na minha indagação depois da interpretação. E como para relembrar aí aquele termo de assinatura de compromisso cartorial, abre aspas, pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Vamos para a China. A China se tornou o principal país a fornecer fertilizantes para o Brasil, segundo o Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Pela primeira vez, a China ultrapassou a Rússia e se tornou a principal fornecedora de fertilizantes ao Brasil, impulsionada pelo forte avanço nas exportações de sulfato de amônio e de formulações nitrogenadas e fosfatadas, aponta o relatório da CNA. O Brasil importou, de janeiro a outubro deste ano, 38,3 milhões de toneladas de fertilizantes, aumento de 4,6% frente ao mesmo período de 24. A China foi responsável por 9,76 milhões de toneladas do volume total. Silmar, a China segue aí sendo um bom parceiro do Brasil, agora também no fornecimento de matéria-prima para fertilizantes. Uma boa troca-troca, né? O Brasil tem um superávit muito grande com os chineses, a gente exporta, sobretudo, alimentos para eles, e tem esse troca-troca de uma coisa que o Brasil precisa, né? Que é matérias-primas para fertilizantes. Nós somos muito dependentes de importação de fertilizantes, portanto, a China entra aqui como um mercado alternativo para nos suprir e retirando aquela excessiva concentração que existe, por exemplo, em relação à Rússia. Rússia e Belarus, o Brasil é grande importador de lá, então essa diversificação com a China até superando a Rússia como nosso principal fornecedor, é uma boa notícia. Diversifica e elimina um pouco dessa dependência, até porque a situação ficou bastante complicada com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O preço dos fertilizantes disparou por conta disso, então acabou levando o Brasil a buscar diversificar os fornecedores, né? Agora, segue ainda aquela preocupação com o potássio, né, que é uma matéria-prima fundamental para fertilizantes. O Brasil produz muito pouco, só 5%, então a dependência é de 95% de produto importado. Aí não tem jeito. O principal fornecedor é a Rússia, Belarus e tem o Canadá também. O Canadá também é grande fornecedor de potássio. São os 3 fornecedores principais para o Brasil. Então, o problema aqui realmente é a excessiva dependência do Brasil em termos de importação, que é um problema que precisa ser encarado de frente. Existem projetos já
para o Brasil melhorar um pouco a sua produção interna de fertilizantes, mas é um projeto de longo prazo, né? Não tem efeito imediato, até porque a agricultura não para de crescer, tanto a demanda por fertilizantes continua crescendo ano a ano, com o aumento da área de plantio, especialmente para soja e para milho, e não consegue vencer essa dependência no curto prazo. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles do agro brasileiro, é a nossa excessiva dependência de fertilizantes importados. Bom, e vazou aí uma notícia que é meio surpresa, porque eu também não estava sabendo, uma possível greve de caminhoneiros amanhã, Sim, né? Eh, Você sabe exatamente o porquê? Eu não cheguei a ler a notícia. Qual é o protesto deles? É por onde? sim, a gente já havia comentado isso já, acho que foi na semana passada, essa possibilidade, aparentemente se confirmando. Por enquanto é só um dia de greve, os caminhoneiros estão querendo reajustes aqui de tarifas, outras demandas também, eu não me lembro exatamente quais são um elenco de demandas aqui, e isso tem um impacto muito grande, nós estamos aí bem no momento de plantio de safra nova, tem fertilizante sendo carregado, levando para os produtores, ou seja, sempre tem algum impacto aqui no próprio agronegócio. É preocupante isso aí, realmente essa parada. Ainda bem que não é período de colheita aqui, porque aí seria muito pior o impacto, aí não uma paralisação completa da colheita de soja, de milho e outros produtos. Estamos ainda em fase de plantio. De qualquer forma, do ponto de vista da agricultura, preocupa um pouco, do ponto de vista do restante do comércio, preocupa muito mais, né? O Brasil é extremamente dependente de transporte rodoviário, portanto, uma parada de caminhoneiro por um dia que seja, já causa um estrago muito grande. E a gente lembra que teve uma greve na governo, logo depois do governo da Lula, da Dilma, tivemos uma greve de caminhoneiros que durou uma semana, se não me engano, né? Foi um estrago monumental aqui em termos de suprimento para tudo que é lado, para o comércio inteiro, né? Ou seja, afetou bastante, inclusive o suprimento de supermercados, causando problemas sérios aqui para o consumidor também. Não é o que parece que vai acontecer agora. É. De qualquer forma, é um problema. Vamos aguardar aí ver qual vai ser a extensão disso, porque realmente sempre traz problema. Ainda mais nessa época aqui de fim de ano, que é uma época de intenso reabastecimento para tudo, né? E também no agronegócio, porque depois a gente tem não para tudo necessariamente, mas a gente tem um período de diminuição aí, são essas 2 semanas de festas aí de Natal e Ano Novo, né? E quanto à sua troca de nomes ali, é o criador e a criatura, né? Eles acabam se confundindo algumas vezes, porque a Dilma veio na sequência do Lula, e depois o Lula veio na sequência da Dilma. Então, acaba se misturando um pouquinho de tudo. Boa quarta-feira para você em Porto Alegre. Seguimos com calor aqui, hein? Muito calor em São Paulo. Aqui também. Temperatura bastante elevada, acima dos 30 graus. Forte Uma abraço. boa tarde. Abraço. Boa tarde para você, equipe aí. Tchau.